Bem, bom, provavelmente vocês aí devem saber o que é miopia, né? Então, a aula é de marketing ambiental, mas hoje a gente precisa falar sobre miopia. Bom, no sentido convencional, uma pessoa que tem miopia, ela precisa usar óculos para corrigir uma distorção na visão, né? Então, eu usei óculos muito tempo, né? Porque eu tinha miopia, cerca de 1,5 grau a 2 graus, né? Até quando eu fiz cirurgia. Mas a ideia da miopia é essa. A miopia é uma distorção que a pessoa tem na visão, então ela precisa de colocar o óculos para poder ajustar o foco, né? E aí, essa imagem, ela ilustra muito bem isso que eu estou falando. Então, quem é míope vai enxergar embaçado, né? Não consegue enxergar longe as coisas, então a pessoa enxerga embaçado. Daí ela precisa ter um óculos para corrigir a visão, né? Para que ela possa enxergar de forma nítida. Tudo bem, isso aí é o conceito tradicional. Alguém aí poderia estar perguntando, mas que diabos ele está falando aí? Isso não tem nada a ver com marketing ambiental. Tem a ver sim, porque no livro da Jacqueline Ottman, né, As Novas Regras do Marketing Verde, Estratégias, Ferramentas e Inspiração para o Branding Sustentável, ela fala sobre a miopia de marketing verde. Então, por isso que eu resgatei o conceito tradicional, né? Ela diz que os consumidores não abrirão mão da qualidade ou do desempenho para conseguir um produto mais verde. Então, a ideia da miopia de marketing, ela vai bem ao encontro do que eu falei na aula anterior sobre produto, lembra? Que eu disse que o produto ele tem que ter os atributos que nós consumidores esperamos. Ele tem que cumprir a função dele, né, a funcionalidade dele, ele tem que ter desempenho, tem que ter design, tem que ter cores, né, ele tem que ter as várias características que esperamos, mais a preocupação socioambiental. Tá? Não adianta, se a empresa achar assim, vamos só nos preocupar e concentrar na questão socioambiental no produto, ela não vai conseguir mercado, porque ela precisa que as características básicas do produto também sejam atendidos. E aí a Ottman chama a atenção para se tomar cuidado para não se ter miopia de marketing verde. Ela utiliza, né, o marketing verde, eu prefiro usar marketing ambiental, mas como a gente falou, isso fica a critério, né, de cada pesquisador, basicamente são sinônimos. Então, ainda dentro do livro dela, né, os produtos verdes devem desempenhar a função pretendida primeiro. Os benefícios ambientais, eles são encarados, né, são vistos como uma nova fonte de valor adicional. Então, é algo a mais. Né? Então, ele cumpre todos os requisitos que nós, consumidores, esperamos, e, além disso, ele tem a responsabilidade social e ambiental no próprio produto. Né? Então, as empresas devem tomar cuidado para não cometer a chamada miopia em marketing verde. Então, miopia, no uso comum, como a gente falou, é corrigir essa... miopia é o desvio, né? Então, é tu enxergar embaçado, e o óculos vai corrigir. Então, no caso da miopia de marketing verde, seria tu enxergar de forma embaçada o mercado. Né? Então, toma cuidado com a miopia de marketing verde, é tu não conseguir enxergar direito o que realmente importa para as pessoas. Quando as pessoas compram um produto, o mais importante para elas é a qualidade, o desempenho ou a função que aquele produto tem. Se eu comprar um celular desse, ele pode ser super ambientalmente correto e pode ser super socialmente correto, mas se ele não cumprir a função que eu espero do celular, em primeiro lugar, ou seja, fazer chamadas, acessar a internet, eu ter uso de aplicativos, todas as funções que eu espero,
não vai adiantar ele ser social e ambientalmente adequado. Ele precisa primeiro atender às funções que a gente espera dele. É isso que ela fala em relação à miopia de marketing verde. Não se concentrar só no social e ambiental e esquecer da funcionalidade do produto. Para que ele é desenvolvido? Então, a miopia de marketing é um conceito, né, que vai surgir ele publicado, né, por Theodore Levy na Harvard Business Review, na edição da revista de julho a agosto de 1960, e depois ele foi compilado, né, pela editora Atlas dentro do livro A Imaginação de Marketing. Theodore Levy, então aqui tem um capítulo, né, que nada mais é do que a inclusão desse artigo que ele publicou, em que ele falava sobre a miopia de marketing. Miopia de marketing sem falar nada sobre meio ambiente. Então ele dá um exemplo, imagina que tu, na tua casa, né, na tua sala, tu tem um quadro e tu quer colocar esse quadro na parede. O que tu precisa fazer para colocar o quadro na parede? Será que se tu só pegar o quadro e colocar, ele vai ficar preso na parede? Não, né? Logicamente. Então, na época, isso na década de 1960, né, como a gente está vendo aqui, ele coloca as opções. Olha, tu precisa, né, de uma furadeira para fazer o furo na parede para colocar o quadro. Né? Então, tu precisa de uma furadeira. Né? Só que, na verdade, tu precisaria, segundo ele, não da furadeira, tu precisa do furo. Né? Temos aqui a furadeira, na verdade, tu precisa do furo para colocar um prego, para colocar o quadro. Bom, isso aí ele falou em 1960, né? E depois foi repetido quando o livro foi publicado, né? E esse conceito, né, da necessidade do furo perdurou na década de 1970, 1980, 1990, até de novo se refletir sobre isso. Né? Será que a gente precisa fazer um furo na parede, né, um buraco na parede para colocar um prego para poder fixar o quadro? Então, eu estava comentando isso uma vez, né, numa palestra aqui no Rio Grande do Sul, e aí tinha uma pessoa dessa empresa, né, e aí comentando, olha, na verdade, qualquer artifício que a gente consiga fazer com que qualquer artifício ou qualquer forma que a gente conseguir fazer com que esse quadro fique suspenso, já é a necessidade nossa. Então talvez tu não precise fazer um furo e colocar um prego para colocar o quadro. Aí, por exemplo, a empresa 3M, né, ela desenvolveu esses ganchos, tá? Esse gancho, ele tem um adesivo, então tu cola na parede, deixa um tempo e ele fica com aquele gancho ali, dá para te pendurar o que tu precisar. Logicamente que um quadro desse tamanho, né, com o peso que talvez ele tenha, aí esse produto ele não vai suportar, porque tu teria, né, essa cola, então com o peso ele ia acabar soltando. Talvez se tu tivesse que colocar mais de um, talvez funcionasse, teria que fazer um teste. Mas se fosse um somente, seguramente não iria dar conta, né? Mas para pequenos objetos, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa esse produto com esse ganchinho, né, no azulejo da cozinha, e eu tenho um porta-chaves. Então ele funciona muito bem, porque o porta-chaves tem um peso menor, então eu consigo colocar ele no ganchinho e ele está lá já há muitos anos, há cerca de 6 ou 7 anos, tranquilamente, um produto que funciona muito bem. Para produtos com peso maior, aí talvez tivesse que ser o furo com um preguinho mesmo ou outra tecnologia. O que eu quero que vocês percebam
é que quando a gente precisa, o que a gente precisa para colocar um quadro na parede, a gente tem que tomar cuidado e não ter essa miopia de marketing. Como ele falava, tu precisa de uma furadeira. Não, tu precisa do furo. Não, talvez tu não precise do furo. Talvez tu precise só de algo tipo esse gancho aqui com adesivo. Então a gente tem que perceber para cada produto o que realmente é necessário. Então ela fala, né, sobre miopia de marketing, né, no livro As Novas Regras do Marketing Verde, os diversos atributos, né, que correspondem à necessidade. Então quando a gente pega um produto tipo arroz, por exemplo, qual que é a necessidade, né, que nós temos, por que a gente compra arroz, por exemplo? Porque temos uma necessidade que é de alimentos, porque sentimos fome. Então, para atender essa necessidade, lembra que a gente estudou lá no início sobre necessidades e desejos? Então, a necessidade que temos é de alimento para matar a fome. Então, essa é a necessidade principal. Essa que seria o furo ou o gancho que a gente precisa para colocar o nosso quadro, né? Então, quando a gente compra um pacote de arroz, o que a gente está buscando? O sabor, né? A qualidade, se os grãos estão inteiros, se não tem pedra no meio do arroz, se o arroz está dentro da validade, se o preço está compatível, a embalagem, né? Que a embalagem vai nos ajudar a diferenciar as empresas, né? E adicionalmente, tu pode, né, requerer também aspectos sociais e ambientais. Talvez quem valorize isso opte por comprar um arroz orgânico. Talvez quem não valorize tanto vai optar por um arroz convencional. Só que todos eles, tanto um comprador, né, um tipo de consumidor, quanto o outro, não vão abrir mão dos atributos básicos. É isso que eu estou colocando nessa aula, para que a gente não tenha essa miopia de marketing, de se concentrar nos aspectos sociais e ambientais e esquecer do que de fato o consumidor está buscando. Isso não é importante? É importante, mas esse básico precisa ser atendido primeiramente. Então, miopia de marketing, a necessidade real seria o furo ou o gancho, né, para colocar o quadro, e a necessidade real é o produto em si, né? Seja ele depois convencional ou orgânico, por exemplo, o arroz nesse caso. Tá ok? Então não esqueçam da miopia de marketing, da gente não esquecer que, mesmo sendo importante que o produto seja ambientalmente correto, que seja socialmente desejável, mas que ele não se descuide dos atributos principais, daquilo que realmente buscamos num produto quando vamos comprar. Então, imagine o nosso livro, né, o Marketing Ambiental. É um livro, ele tem a certificação, né, então ele atende critérios ambientais, sociais, né, da certificação de manejo florestal, mas de que me adiantaria eu ter um livro, né, ambientalmente, socialmente correto, se, por exemplo, na hora que eu fosse folhear o livro eu encontrasse folhas faltando, páginas faltando, que tivesse todo manchado, né, que não tivesse bem diagramado, que ele não me desse a experiência que eu estou buscando quando eu compro um livro. De nada ia adiantar ele ter o selo, ele ser ambientalmente correto, nada disso. Então a gente tem que se preocupar e não cair nessa miopia de marketing, ok? Então aqui estão os nossos contatos, o nosso site, os nossos canais no YouTube, os nossos livros que vocês encontram no nosso site, as nossas redes sociais, o nosso contato, ok? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.